Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tenham passado um bom feriado e aí a gente possa estar fazendo agora o nosso estudo para a gente estar falando aí das marcações, o que a gente pode esperar aí para o pregão de amanhã e talvez até de sexta, né? Dependendo da movimentação do preço. Então, rapidinho, vamos para nossa vinheta e a gente já volta com os estudos. Vamos lá, né, galerinha? Vamos falar desse estudo de mercado. Antes, recado importantíssimo para vocês, hein? Se você ainda não aproveitou, tá rolando aí na tela, na parte superior e também na descrição a nossa Black November aí do treinamento Smart Money, tá? São 3 turmas de treinamento, simplesmente 3 treinamentos com uma promoção imbatível, com 50% de desconto, ou seja, você vai ter o valor referente aos 3 treinamentos pagando 1,5. Isso é a grande Black November. Além de tudo, você vai ter os 15 pregões que foram gravados com alunos também. São mais de 70 horas de aula nesses 3 treinamentos, onde você vai ter acesso vitalício para assistir quantas vezes quiser, pelo tempo que quiser. E tem mais. Além disso, todos que adquirirem o treinamento até o dia 30 de novembro, que é até a data que fica válida essa venda, depois não vai ter mais venda do treinamento, vão ter as 5 aulas ao vivo comigo via Zoom em janeiro. Ah, Emerson, só em janeiro? Sim, porque todo mundo vai comprar o treinamento. Vocês têm o mês de dezembro todo para assistir pelo menos um, do começo ao fim, aprender, entender o operacional, e aí em janeiro, depois que a galera tiver já feito o treinamento, ter visto a aula, a gente vai fazer as lives às terças e quintas. Serão 5 lives ao vivo com todos que compraram esse treinamento. Então aproveita, galera, aproveita, vai lá, clica no link da descrição, aproveita essa oportunidade, você pode parcelar em 10 vezes, são R$29 por mês, ou seja, é menos que um stop de 150 pontos com um contrato, né? R$30 é um stop de 150 pontos com um contrato. É menos que isso. E você vai estar investindo num treinamento que eu tenho certeza que vai mudar a tua vida e vai mudar teu operacional. Então corre lá, o link está na descrição, faz a matrícula, aproveita o treinamento, que essa oportunidade é única. E esse era o recado. Bora falar do gráfico. Eita, que ontem foi bonito, né? A esticada que o preço deu aqui. Só 2.000 e lá vai cacetada num candle só. E até a galera viu lá que eu postei, né? Eu entrei nessa compra aqui e eu tinha 750 pontos de alvo, ele me tirou com 465. Tudo por causa da volatilidade, né? Volatilidade na notícia é complicado. Mas não podemos reclamar, né? O importante é isso. E aí é como eu estava falando para a turma que vocês precisam prestar atenção no que o preço está mostrando e também a importância que você tem em saber o que acontece nas notícias. Afinal de contas, o mercado já estava ciente que os dados seriam favoráveis, né? Que os Estados Unidos, né, o CPI veio muito favorável, abaixo. Então isso aí é muito importante, porque você já sabe o que vai acontecer. Aí só basta esperar o preço definir, né, fazer o sweep, que nesse caso nem teve, tamanha foi a força. E foi muito quieto. Percebam aqui, ó, quando ele entrou a notícia, não deu nem chance, porque ele não fez sweep, né? Eu botei minha ordem de compra aqui, ó, na máxima desse candle aqui, ó. A hora que deu a notícia, ele nem desceu. Pegou a ordem, ele só deu uma triscadinha para baixo, pegou a ordem e subiu. Foi de uma vez, não deu nem tempo. Quando eu pensei em piscar o olho, ele já tinha executado a ordem. Esse é o trade mais rápido que tem. Só que tem que tomar cuidado, né? Você tem que saber o que está fazendo.
Você tem que saber, está sabendo o que o mercado está te dando, né? Então é isso que vale aí a atenção de todo mundo. O que nós temos aqui agora para o nosso pregão de amanhã? O mercado subindo, teve essa bagunçada aí lá em cima. A gente vai trabalhar agora com esse range que a gente tem aqui, né, do 15 minutos, atualizando aqui as regiões de order block, tá? No 15 minutos eu tenho essas duas regiões aqui. Depois eu tenho também uma outra região ali um pouquinho mais acima, tá? Vocês estão estranhando aí essas linhas pontilhadas verdes e vermelhas? São as máximas e mínimas dos candles dos últimos diários, tá? Uma marcaçãozinha que eu tenho feito aí, que é essa aqui, ó, tá vendo? Os últimos dos candles diários, eu tenho feito isso aqui. Então agora a gente atualiza essa aqui para cá, né? Bota aqui essa última verdinha para cá. E era isso. E a gente tem aí um movimento mais atualizado no gráfico diário, só para a gente se basear onde foi a mínima e a máxima do dia, tá? É só para isso que a gente está usando isso daí, ok? Então, só aqui, ó, a mínima do dia. Ele ajuda a gente se basear aí, principalmente pelo white, tá? Isso aqui era a máxima do dia anterior, ó. E aqui nós temos essa máxima aqui, ó, que a gente tem que é a máxima do preço. Isso aqui é o que importa para nós, ó. Tá? Então a máxima ali de trás são pontos onde o preço pode segurar, né? Então por isso que a gente está sempre aí marcando essas regiões, tá? Aí tem essa daqui. E depois a gente tem a máxima aqui da notícia, né? Que foi onde ela manteve o preço. Nessa parte de cima aqui, o que a gente vai ter aqui agora? Eu tenho mais essa região aqui, que a gente vai... Eu vou deixar marcado todo isso aqui, tá? Não adianta eu querer marcar só o candlezinho preto, que aí chega ali, tem toda essa região de topo, que é um possível ponto de referência aí. E aqui vocês também precisam, fiquem atentos a isso aqui, tá? Se o preço perder essa linha aqui, aí pode ser que ele comece um movimento de pullback. Lembrando, tá, turma? É um movimento de pullback. Agora, ó, a gente tem aí uma movimentação onde ele quebrou o topo, né, dos 124 mil pontos. Tá? Então, eu vou até deixar aqui, ó. Cadê essa aqui que eu quero? Por que ele não está mexendo? Então apaga essa porcaria. Ah, não é. Claro, eu estou mexendo com. Eu quero colocar uma linha horizontal, para a gente se situar aonde é o. Vai ser aí mesmo. Tá? Eu vou deixar essa linha azul para vocês saberem que aqui é o topo, tá? Então, só lembrando, se ele abrir amanhã aqui para baixo, pode ser que isso seja uma falha de topo. E aí ele venha corrigir, não que depois ele não vá subir, mas para ele confirmar o rompimento, ele tem que perder isso aqui e subir. Afinal de contas, aqui a gente viu que é só pavio que aconteceu na hora da notícia, tá? Então, muita atenção aí nessa região. Não vou falar para vocês, a gente vai procurar por compra ou venda, porque o mercado está subindo e a gente tem que seguir o fluxo. O que eu falo é, se o mercado der uma oportunidade de perda de estrutura e você tiver um cenário para arriscar uma venda, você pode arriscar. Saiba que ela pode ser curta, né? A gente não sabe até onde ela vai porque você está fazendo uma operação, a princípio, contra a tendência. Então, todo esse cuidado é pouco, tá? Então, tenham atenção em relação a isso aí. Beleza? O Doleta foi ao contrário, né? Só que ele foi até lá o order block. O dólar agora foi beijar o fundo lá, nessa região aqui,
Eu tinha marcado aquela região aqui atrás. Vamos atualizar para cá. Para deixar esse fundo aqui. Aqui nós temos a região do fundo, né? Onde ele está vindo testar. Isso daqui cai fora. Aqui cai fora. Aqui cai fora. Né? O que a gente tem aqui no dólar? Ó? Agora ele está no teste de fundo. Lembrando que, olha a zona de liquidez, tá? Então vocês têm que estar muito atentos com isso aqui. Tá? Fazer um sweep aqui, prender todo mundo numa venda aqui nesse fundo e depois rasgar para cima, pelo menos para corrigir aqui nessas regiões lá de cima. Então, muita atenção nessa movimentação do dólar aqui, ó. Percebam que ele está numa zona de cautela, tá? A tendência é alta, né? Como vocês podem perceber, a macro dele é alta. Lógico, ele teve uma retração forte, onde ele chegou quase no 0 a 0, mas a gente não pode tirar da... A gente não pode deixar de considerar que pode haver um rompimento aqui, depois ele tem um pullback até lá em cima, né? Afinal de contas, eu tenho liquidez lá de novo no 5,15 e ele tem alvo, tá? Então, assim, não se surpreenda, porque aqui nós estamos numa região de demanda, tá? Então, a gente não vem de rompimento, a gente espera o rompimento, espera o preço virar e opera esse pullback aqui, que aí sim você está operando um movimento saudável. Você está pegando um pullback, porém numa região de demanda de um time frame longo. E isso faz o quê? Faz que seu trade possa ser bem lucrativo e mais longo, né? Porque o mercado está esticado para baixo, a hora que os compradores estão entrando em ação, e aí você consegue ter uma boa chance de operar comprado, tá? Então, essa é a atenção que vocês precisam ter nessas movimentações aí, tá, turma? O que a gente tem de pontos aqui, ó? Vou marcar. A gente tem essa extremidade aqui do 15, tá? A gente vai trabalhar com o 15. E aí, o refinamento dos 5 minutos vocês podem fazer depois, né? Na hora de operar mesmo. Aí a gente tem o que aqui, ó? Tem essa movimentação aqui, tá? Essa região aqui. Emerson, mas tem ali um aqui embaixo, tem um candlezinho perdido antes da notícia. Sim, tem que estar atento a ele, mas o teste da região rompida é justamente esse aqui. Então, essa é a região provável para, se o preço não romper fundo e ele voltar, aqui é uma possível região de continuidade dessa queda. Só tenham cuidado com uma coisa, tá? Lembrem-se sempre, aqui nós tivemos um rompimento, beleza? Então ele pode validar esse pullback para continuar, ok? Mas cuidado aqui, estejam atentos a como o preço chega lá, porque se isso aqui for um sweep nessa região, o preço tende a passar direto. E aí vocês precisam ficar espertos, tá? Então, muito cuidado com isso. E se vocês olharem o gráfico de 1 hora, nós temos aqui, ó, essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui, que eu vou deixar até marcado, como sendo OBVH1, tá? Aqui nós temos o order block de 1 hora também, mas ali eu vou deixar o do 15. Isso, e aqui inclusive tem um Fair Value Gap, tá? Então eu vou deixar essa do H1 ali em cima, marcado, e também essa parte aqui de baixo. São duas regiões importantes, tá? Não tem, eu vou deixar marcada essa aqui em cinza, isso aqui não é Fair Value Gap, tá? Isso aqui é uma região que também vocês precisam ter atenção. Então estejam aí atentos a isso aqui que pode acontecer, beleza? Então é isso aí que a gente tem
no dólar para tá amanhã acompanhando o mercado. Beleza? Bora falar da CME, o nosso Nasdaq. Nasdaq hoje, quem viu ali, ó, o estudo foi certinho, só que eu acabei me precipitando, né? Aí eu entrei aqui, ó, eu botei a ordem de venda aqui. Aí na conta teste, que eu não uso stop, ele pegou a compra e foi no alvo. Ele pegou a compra e foi no alvo. E na conta real, como eu trabalho com stop, ele me estopou e depois foi no alvo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Aí é coisas que fazem parte do jogo. Se tivesse feito de deixado a ordem lá, naquele order block, teria pego a ordem na veia e descido. Mas tudo certo, tudo tranquilo. O que a gente tem agora aqui para amanhã? Tá? A gente tem essa região aqui de baixo que a gente tem que estar atento, que pode ser que o preço venha fazer uma correção, tá? Então essas duas partes aqui de baixo, elas permanecem. O preço deu um sinal aqui de que ele pode fazer uma correção, tá? Fez um choque aqui. Ó, fez um choque. O que nós temos aqui agora? Veio pegar a liquidez aqui, tá? E eu tenho essa região aqui, ó, tá? Então, o que a gente pode ter como base para o dia de amanhã, para o nosso dia de amanhã? A gente pode ter aqui, ó, um possível descer, pega a liquidez e faz o pullback. Ou usa essa liquidez aqui para subir. Lembrando que a gente ainda está em tendência de alta. Então, muito cuidado com essa movimentação aqui, tá? A gente tem aqui, como a gente tem esse candle da notícia, a gente não tem nada no meio do caminho, tá? Então a gente tem que estar atentos aí às possíveis zonas aí para a gente tá operando. E lembrando que ainda tem liquidez em cima, tá? Então a gente não pode desconsiderar, se ele não perder esse fundo aqui, ele voltar indo pegar a liquidez lá em cima para depois descer. Porque ele faz muito isso, tá, turma? Quando às vezes dá esse primeiro toque, depois ele volta a fazer uma segunda mitigação. Então estejam atentos a isso. Beleza? E aqui a gente tem, ó, eu vou deixar marcado aqui na parte de baixo, essa região aqui, ó, tá? Para vocês se basearem aí na abertura do pregão hoje à noite. Beleza? Vamos ver o S&P agora. O S&P também, ó, deu a venda direitinho no imbalance ali, tá? Temos ainda o order block lá em cima. O S&P, a gente está numa situação que é o seguinte. Eu ainda tenho essa liquidez aqui, ó, tá? Eu ainda tenho essa região aqui, então estejam atentos para estar alguma coisa nesse sentido, né? Então, por exemplo, se ele perder aqui, ainda poder estar trabalhando numa venda até aqui, para depois ele dar continuidade. Nunca se esqueçam de uma coisa, tá, turma? Tirem o zoom do gráfico, olhem o time frame maior e vejam o que o preço está fazendo. Agora, ele chegou numa região de oferta. Então, ele teve o choque aqui, ó. Ele teve o choque do time frame do diário aqui. Então, se eu tenho um choque no diário, provavelmente esse preço vai dar uma retraída. Então, ele tem como descer, pegar os alvos aqui de baixo, então ele tem caminho para baixo. Olha o tamanho do caminho que ele pode percorrer para baixo. Quando a gente marca a região de oferta e demanda, a gente percebe que olha os 50% da zona de oferta e demanda aonde é que está, tá? Então tem sim bastante alvo lá para baixo, beleza? Então fiquem atentos quanto a isso. Nunca deixem de olhar o gráfico de 60 minutos do S&P e do Nasdaq, tá, galera? Porque esse gráfico ele tem um peso enorme, tá? Tem um peso muito grande. Eu vou deixar aqui, ó, tem uma região muito importante que isso aqui respeita demais, tá? Que é imbalance de 60 minutos.
Fair Value Gap. Então, tenham atenção em relação a isso aí, para as possíveis. Tenham como alvos lá embaixo, né? Então aqui, só que está invertido. Espera só um pouquinho. Só reverter. Tá. Eu acho que o do índice também ficou invertido. Depois vocês dão uma olhada. Deixa eu só ver aqui. Ah, não, do índice está certo. Tá, então tenham atenção em relação a isso. Qual é a zona de oferta e demanda? E saibam que os 50% está lá embaixo. Então tem alvo, tá? Tem bastante alvo lá para baixo. Beleza? Bora falar do euro. O euro foi ao contrário, né? Ontem, olha aqui, ó. Pegou a liquidez e foi embora. Hoje ficou trabalhado nessa consolidação aqui, não saiu dessa região. Então a gente tem o que aqui? A gente tem uma situação onde eu vou deixar marcado essa região aqui, ó. Deixa eu marcado aqui. Como possível teste, é 50% dessa zona aqui, né? Botamos no 15 minutos. Aí vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, nessa região de cima, tem esse carinha aqui, tá? Então, se tem um ponto que esse preço pode fazer um pullback, é até aqui, tá? Fiquem atentos porque é aquilo que eu falei, né? Vamos dar aquela olhada nos 60 minutos e a gente vê qual é a situação do gráfico. Olha aqui, ó. Lembra que ele está chegando naquela região que eu falei para vocês. Porém, olha só, eu tenho até aqui para ser testado, tá? Então isso é muito importante. Ele tem alvos lá para baixo antes de subir, então estejam atentos em relação a isso. Beleza? Vamos falar do GBP? Ó, já tirando o zoom aqui, GBP é a mesma coisa, tá? Aqui já tinha tomado. O que nós temos aqui agora? A gente tem essa região aqui de baixo, tá? Depois eu tenho essa aqui, tá? Essa região aqui, que é inclusive a da notícia. Deixa eu só apagar essas carinhas aqui para trás, porque a gente tem os alvos ali, ó. Nós ainda temos, inclusive, ó, aquela região da liquidez que eu marquei no estudo de ontem, tá ali ainda. E que vocês precisam entender aonde é o ponto que esse preço vem trabalhar. Tá vendo que ele subiu direto, agora está fazendo aquela mitigação, ok? Agora é acompanhar o time frame menor para ver se ele vai romper até o ponto que ele romper, fazer um choque, voltar e dar a compra. Quando a gente não tem pontos de referência para trás, o que vocês têm que fazer sempre é acompanhar a referência atual, tá? Então é o seguinte, o preço vem caindo, fazendo mínimas, ou subiu você vende, ou você aguarda ele quebrar uma estrutura, voltar, te dar a compra, e aí você sobe comprado. É sempre esse cenário que a gente usa. E essa quebra você vai ter ela nos time frames menores, tá? Então fiquem espertos com isso. Beleza? E o ouro, vamos falar do ouro. Olha lá a marcaçãozinha do ouro. A galera que tá vendo estudo de mercado e operando ouro, tá igual trabalhar em mina de ouro sobrando ouro. Que o cara tá toda hora pegando as pedras, né? Pedras preciosas. Olha lá, foi zone to zone, veio até aqui embaixo, até essa região aqui que ele deixou. O que a gente tem aqui agora? Esse movimento de pullback do ouro, como eu falei para vocês. Estudo de ouro do ouro ontem foi o ouro, falando sério, né, galera? Então, assim, ó, o que tem que tomar cuidado aqui? A reação desse mercado. Se ele fizer, isso aqui é a zona de liquidez que ele vai deixando, tá? Fiquem espertos em relação a isso. Ó, isso tudo aqui é armadilha, tá? Então, o que vocês têm que estar atento? Quando você começa a fazer isso aqui, seguem, tá?
Segue em que sentido? Acompanha o que ele está mostrando. E daqui a pouco ele faz assim, ó, tum, tum e tum. Ele quebra a linha, volta, te dá o order block, teste atrás da LTB, zona de liquidez, e aí te dá o tradezinho contrário. Sempre tem que esperar esse tipo de movimentação, tá? E aí sim vocês vão extrair o melhor trade. Desculpa. Beleza, galera? Então era isso, turminha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Aproveitem para estudar. Tenham todos um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até o estudo de amanhã.